foi na página... Capítulo 1 e 2, né? Página 3, né? Estava falando das dispensações, da abertura dos tempos. Mas eu acho que não tinha chegado ainda não, ainda. Não, acho que eu parei no mistério escondido, não foi? Falou no 1 para iniciar o 2. Mistério escondido. Exatamente. Você parou no 1 para iniciar o 2. Como? Você estava... Qual a página? Página 3? Estava na unidade 2. Página 2. Então, eu estou falando. É mistério escondido. Volta. Aqui, olha o número da página. A gente parou aqui, foi isso? Tá. Eu lembro que você já falou sobre a atividade da alma. Sim. É o que eu estou dizendo, nós paramos aí, na parte 2. Aí você falou do Adonai, você falou do Senhor e falou do Espírito. Olha só, irmãos. Antes da gente começar aí, eu queria não apenas fazer uma revisão, mas só uma lembrete, porque aqui nós estamos falando dele também. No final da apostila, os irmãos viram que tem a pneumatologia, foi a doutrina que nós estudamos, né, no mês passado. Eu fiz a pergunta, a lição número 1, dizia o seguinte: na tipologia geral da trajetória do Espírito Santo, se faz especial para nós, principalmente quando estudamos a pomba como um símbolo do Espírito Santo. A tipologia bíblica simboliza o envio da pomba por Noé durante o dilúvio. E a tipologia geral do Espírito Santo encontra-se em Gênesis capítulo 8, do versículo 7 ao 12. Explique com suas palavras. O que era para os irmãos terem feito? Simplesmente dizer o que simbolizava a descida do Espírito Santo e cada uma daquelas partes o que ela estava dizendo, né? No qual a gente diz conforme ao período. Primeira vez ele veio, esteve entre os homens, depois ele foi retirado em Gênesis 6:3, depois ele retornou novamente com Jesus e ele subiu como um raminho de oliveira, né, no bico, e aí depois ele voltou, que foi em Pentecostes, e era isso para falar? Era só isso. Não, porque você colocou aqui embaixo, né? Eu falei, explique com suas palavras. Aí você deu o título. Gênesis 8, 7 ao 12. Certo, era só para aí eu coloquei pelo que eu entendi sobre Gênesis. Certo. Então, assim, essa parte aí explicou. Eu analisei, né, também, que eu entendo também. Aí, por que eu estou escrevendo? Começou assim, nós, outro corpo, depois uma pomba, corpo que... Sim, aí no caso você já citou o corpo, né? Não, amém. Você já explicou mais, né? Então você já tem entendimento. É isso aí. Eu queria que falasse só desse texto, do 7 ao 12. E o que viesse a mais era crédito. Número 2. O Espírito Santo estava com saudades do homem. Ele aparecia em determinadas vezes, como exemplo, Sansão, Jeremias, Saul, Elias, né, Eliseu, enfim. E retornava novamente para o trono, porque ele não permanecia sobre o homem. Qual era a resposta? Era simplesmente, você deveria dizer, aqui o irmão colocou aqui, o Senhor havia se retirado, né, com o Espírito Santo devido à corrupção do gênero humano na terra e agindo apenas em ocasiões muito específicas sobre as pessoas escolhidas. Era da vontade dele, o Espírito Santo, que estivesse nas criaturas especial, porém a maldade humana impedia isso. Eu coloquei assim, ó, os filhos de Deus começaram a se construir. Tá, então calma, eu vi isso, eu só estou falando para que os irmãos, na hora que olhem para a sua pontuação, aí fala assim, mas o que aconteceu? Por que eu não acertei tudo, entendeu? É justamente por causa disso, não é uma revisão, é só um lembrete. O que quer dizer isso aqui? Que, na verdade, por que ele não permanecia sobre o homem? Porque ninguém tinha nascido de novo. E ele não poderia estar sobre o homem até mesmo porque ele foi retirado no capítulo 6, no versículo 3. Né? O meu espírito não contenderá mais com o homem. Deus falou e retirou o espírito, mas mesmo assim ele descia e subia. Tá. 3. O Espírito Santo foi retirado da terra por causa da corrupção dos filhos dos homens, com as filhas, em Gênesis 6:3, tá. O Espírito Santo, depois da sua saída da terra, foi ao trono, onde operou poderosamente entre os querubins, nas rodas
e daí saiu para ser derramado sobre a igreja. Enquanto estava lá nos querubins, atuou de uma forma limitada na terra sobre os líderes, reis, profetas, sacerdotes e juízes. Porque ele agia de forma limitada e não se estabelecia de uma vez por todas sobre o homem. Porque o homem não tinha nascido de novo e não era permitido a 3 e não era permitido o Espírito Santo estar sobre ele, porque o Espírito Seu não ia entender. É 1. Aí tá, número 4. Porque o Senhor Jesus disse que os nascidos de mulher, por que eu estou corrigindo? É só por causa disso aqui. É só por causa dessa número 4. Porque o Senhor Jesus disse que os nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. Aí eu ouvi muita coisa sobre isso, mas a resposta era: porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Entendeu? Era só isso. Eu considerei. Ei, Monemir, você não está aí não. Você mandou por e-mail, eu mandei por e-mail também. Aí nada. Aí, entendeu? A resposta era essa. Número 5. Cite os dons do Espírito Santo. Aí eu já botei o texto. 12, de 8 a 10. Então era o que estava lá. 9, pronto. Qual a diferença entre dons e sinais? Baseado entre o capítulo dos dons do Espírito, né? E entre Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Então é entre os dons e os sinais. Então era só você olhar, não tinha muito problema com relação a isso. E os dons do Espírito Santo classificados são de 3 formas, né? Identifique e classifique-os: inspiração, revelação e poder. E quais são eles? Era só citar. Entendeu? Não tinha nada difícil, né? Talvez uma falta de interpretação na hora aí levou-nos a responder outra coisa. Qual foi a nota mais alta? 10. E a B tirou essa nota? Tirou, acho que umas 4 pessoas. Tá, então vamos lá. Hoje nós vamos entrar, né, já no mistério escondido. Os irmãos leram aquele artigo que eu coloquei lá a respeito das 7 dispensações? Já ouviram falar das 7 dispensações? Sim ou não? Sim. Sim. Rapaz, larguei até o celular para trás. Mas enfim. Quais são as 7 dispensações que nos ensinou o doutor? Esqueci até o nome dele. Ele disse que havia 7 dispensações: a da inocência, a da consciência, a do gênero humano, governo humano, né? A da lei, a da graça, a da plenitude, né? Dos tempos, que no caso era o fim de todas as coisas. Na verdade eram 7. Eu não digo que ela está errada, não. É que ela está dentro dessas únicas 3 que nós vamos meditar agora, né? E assim, e nós vamos meditar pelo que a Bíblia diz, não que esteja errada a outra, né, do Dr. Scofield, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que elas estão, como é que eu posso dizer, elas foram feitas para que nós tenhamos um entendimento melhor a respeito das doutrinas que foi nos ensinado através, né, do longo desse tempo, como Deus falou. E como é que Deus falou com os homens? Né? Nós lemos lá e podemos resumir, você um dia pode até pegar sobre isso. Hebreus 1:1. E havendo Deus falado antigamente pelos pais, pelos profetas, falou nos últimos dias pelo seu Filho. Então, assim, pelo que você já ouviu aqui, e que o conhecimento que você já tinha ou tem, né, tem aumentado, você já vê que só daí, em um versículo, você já tem muita coisa para falar. Então, assim, Deus falou dessa forma, né? Nós vamos estudar o mistério escondido. E o mistério escondido está onde? Está predito desde aquela parte de... Eu depois eu vou desenhar aqui para vocês, vou fazer um gráfico aqui de um panorama. Não? Vai na fé. Aí, como é que eu falo? Aí nós vamos dividir, né, essa parte aí do mistério. Eu falei uma vez, mas foi de uma maneira rápida, e hoje eu vou deixar aqui escrito,
que no caso é a dispensação do mistério. Ela está dividida, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, que é o mistério antes da encarnação e depois da encarnação, que é antes da fundação do mundo e depois da fundação do mundo. Ela está a dispensação do mistério. E se os irmãos lerem a apostila, vocês vão ver o porquê que está baseada essa dispensação no mistério. E como se diz, na linha do tempo, aí se encontra, né, esses mistérios que foram ditos, e essa é a dispensação, que o apóstolo Paulo fala apenas 3. Tá, então na sua apostila, na página 2, mistério escondido. Antes da criação do mundo, o verbo era Deus e estava com Deus. Isso aqui nós já falamos, né, em algumas vezes. O irmão já tem entendimento disso. No princípio o verbo estava com Deus, João 1:2. Aqui existem dois princípios, o princípio do universo e o princípio absoluto. Os irmãos conseguem interpretar aí essa? Qual é o sentido do princípio absoluto? Início de tudo, completo, né? É o início de tudo, onde se criou tudo. E aí nós vemos muitos tem assim, o versículo mais antigo que você conhece, o irmão corre lá em Gênesis 1:1. Mas nós sabemos que dentre um deles é João capítulo 1, versículo 1. Né? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí entra aquele princípio, né? O Adonai, Yahvé, né? Javé, que nós, né, falamos assim ontem, na última meditação. Segunda-feira Atrasada. Tá. Então ali era o princípio. Os princípios, né? Aqui existem dois princípios: o princípio do universo, o princípio absoluto e a criação do homem. Quer dizer, o princípio anterior ao universo e o princípio do universo. Continuando. Antes da criação dos céus e da terra, Gênesis 1:2 e João capítulo 1, versículo 2, não havia um princípio cósmico físico, mas um princípio cósmico espiritual. Havia um princípio absoluto, e neste princípio o Filho unigênito não era conhecido como Filho, mas como Jeová. Lembra que nós fizemos aquela figura e tentamos separar eles ali, né, no nosso pequeno entendimento? Mas você já entende que no capítulo 1 de João ele diz: e no princípio era Deus e o verbo. Então o verbo era quem? Jesus. O Filho, né? Então o Filho se deu a conhecer como Filho, mas na verdade ele era o verbo. E nós o conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo já depois da encarnação, que é a parte B do mistério escondido. Porque até então ele não era conhecido nem pelos anjos. Sério? Mas como é que era? Que é isso? Ele estava escondido no seio do Pai, porque quando Jesus... Vocês não estão lendo a apostila. Porque Deus mandou ele contender com Satanás, foi quando ele apareceu, foi quando ele nasceu, que ele era escondido. Não, até quando o Satanás chega até nele, né? Chega até nele. Ele era mistério de Deus. Sim, ele também já questionava. Fala, Varão. Também já foi falado aqui a respeito. Também assim, porque às vezes passou, os irmãos não lembram. Seguinte, porque se você pegar um capítulo de Gênesis assim, façamos o homem como nossa imagem. Se naquele momento os anjos já existiam, como é que Cristo estava escondido? Mas aí é que está, essa reunião, vamos assim dizer, não era entre todos, era entre eles, né? O Pai na sua triunidade, só que era um segredo escondido. Quer ver? João 1,18, se não me falha a memória. É porque nós não vamos entrar ainda nesse particularidade aí. Isso aqui é uma introdução. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou conhecido. Se fez conhecer, né? João 1,18, não é isso mesmo? Isso. E Paulo cita isso nas suas dispensações, que Deus o chamou para fazer conhecer essa dispensação, né? Vários manuscritos descrevem como filho. Aí diz, João 1,18. Eu estou adiantando um texto, entendeu? Eu queria chegar mais lá, mas enfim, nós estamos aqui. Porque ninguém jamais viu a Deus. Quando ele diz ninguém, é quem? Nem homem e nem anjo. Ninguém. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito,
Quem era o unigênito? O Filho, né? O Filho que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, Deus era aquele ser, quando você olha na sua apostila aí na primeira capa, ela tem essa parte aí, né? Tem o ser sentado no trono. Ele é uma luz inacessível. Ele tem uma forma, mas ele é uma luz. Então ninguém jamais viu a ele. Mas o Filho se deu a conhecer. Quem era o Filho? Estava onde? No seu seio. Era um segredo entre ele e o Espírito. E ninguém mais o conhecia. Nós vamos ver isso mais aqui para frente. Ele, o Espírito e o Filho? Era o Verbo, o ancião de dias e o Espírito do ser vivente, né? Que no ser vivente era quem? Era o próprio Pai, né? Mas enfim, nós vamos ver isso aqui mais para frente e vocês vão ver em alguns textos que alguns demônios até se levantaram. Aquele gadareno falou: Jesus, Filho do Altíssimo, viestes a nos perturbar? O que que Jesus falou para ele? Os irmãos não lembram mais essa passagem? Cala-te. Mandou ele calar, para que ele não anunciasse. E ainda assim você vê que existem outros textos. Quando a gente chegar lá, aí vocês vão sentir um baque mais forte, assim, vamos assim dizer. Então vamos lá. Neste princípio absoluto era Deus, e não se falava do Filho ou de Jesus, mas do Verbo. A expressão desta divindade, Espírito, é o vínculo da natureza da existência, a luz e a manifestação visível da divindade. Nós entendemos que não tinha essa própria dita dizer o Filho. Por quê? Quando foi, como foi que ele se manifestou no Antigo Testamento? De várias formas, mas quando foi que ele se manifestou como Filho? Só no Novo, na encarnação, na parte B do mistério, né? Da dispensação do mistério. Tá, estamos falando só do mistério, depois a gente entra na dispensação. Então, aí que tem esses textos aí, ó. Primeiro, ele estava com Deus. 2, ele era Deus. 3, ele era. 4, estava com Deus. 5, o mesmo deu testemunho que estavam, faltou um M aí, junto a Deus, que os três formavam Deus, né? Primeira prova, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus citou em João 17, versículo 5. Falou: Pai, me glorifica com aquela tua glória que tinha antes da fundação do mundo. Jesus fazendo referência que ele era e que estava com o Pai, né? Ainda antes da fundação. Segunda prova, ele mesmo sabia onde estava o princípio e que viera de Deus e que para Deus regressava. João 6,62. Terceira, ele saiu de Iavé, quer dizer, Jeová, que seria então visseis subir, né? Esse então que visseis subir, filho do homem, para onde primeiro regressava. Quer dizer, se ele estava subindo, ele não estava apenas subindo, ele estava regressando. Por quê? Porque ele veio de lá, então ele retornava. Eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, diz que os anjos, quando se comparam perante o Altíssimo, eles escolhem uma nuvem de fumaça para os anjos olhar para ele. Deixa eu colocar aqui. E não olhar para quem? Para Deus. Tá. Aqui, Isaías 6. Quando a gente falar de angelologia, a gente entra nessa parte aí. Mas, um exemplo, quando o sacerdote entrava no templo, ele entrava com incensário móvel, né? E ele só podia entrar dentro do Santo dos Santos depois que toda a fumaça enchesse aquele ambiente. E aí ele entrava como se fosse um potinho, né, com sangue. E ali ele aspergia sobre a arca. E ele só poderia entrar depois que toda aquela fumaça estivesse naquele local. Eu estava até lendo esses dias sobre isso, a respeito dos querubins. Quando Deus fez a arca, ele fez ela de madeira de acácia e a revestiu de ouro. Mas o propiciatório, os irmãos tem até uma arca ali. O propiciatório, que é aquela tampa, né, que ficava por cima da arca, ela não era de madeira, ela era de ouro puro.
e de uma forma como se fosse uma peça só. O que simbolizava? Jesus não simbolizava a arca e andou entre nós, né? Quando a gente fala sobre o tabernáculo, vamos ver mais sobre isso. Que aquela arca, a tampa do propiciatório, é como se fosse a plataforma do trono de Deus. Essa figura que está aí na sua primeira capa. Então, simbolizando aquela tampa, era a plataforma do trono. Quer dizer, a espiritualidade da divindade de Deus naquele local. E a espiritualidade que foi revestida, ou melhor, foi dada ao homem, que era a madeira, e foi revestida de ouro, que no caso somos nós, e que também foi Cristo, simbolizando ele como homem e simbolizando ele como Deus. E se os irmãos não sabem, mas mais na frente nós vamos falar sobre isso, que a plataforma do trono, essa parte de cima que é o propiciatório, é conhecido como trono da graça. Não sei se os irmãos já ouviram falar a respeito disso, mas isso aí é mais para frente. Página 3, dispensação do mistério. É o que está, irmão, eu já falei para vocês, eu não quero estar lendo a apostila aqui, né? Eu peço para vocês lerem em casa para a gente avançar um pouco mais, principalmente nessas quartas aqui. A gente começa nessa segunda, que a gente começa um pouco mais tarde. A dispensação do mistério. Qual é o objetivo da dispensação do mistério? Você veja que ela é bem explicativa, essa apostila. A dispensação do mistério serviria para revelar como e por que o mistério esteve oculto em Deus. Aí aqui, né, o autor, eu creio sem dúvida que mistério esteve oculto em Deus sem deixar de ser Deus. Por isso era Deus, o verbo não era obra de Deus e nem estava ao alcance das suas mãos a fim de um fim, né, proveitoso. Era Deus, convivia com ele deliberadamente, mas não era uma obra criada por ele. O verbo era Deus, nem os anjos conheciam esse mistério, ele estava oculto no seio desde os tempos antigos. Romanos capítulo 16, versículo 25, o que diz? Quando vocês procuram aí, esse mistério foi revelado de duas maneiras. Primeiro, pelas escrituras proféticas, que é o versículo 26, através da igreja, que Paulo fala, nós vamos ler esse versículo mais na frente, Efésios 3:10. A revelação do mistério tem dois destinatários: as nações, né, que no caso é os gentios, pela obediência da fé, é o versículo 26 de Romanos 16, 15, e os principados e potestades, capítulo 3, versículo 10, para que eles saibam. Deus revelou. O que está escrito aí? Romanos 16, 25. Aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, que é a pregação de Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. E o 16, o 26? Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Proveitoso para Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Um mistério que esteve oculto, mas foi manifestado agora, e que pelas escrituras dos profetas, segundo os mandamentos de Deus eterno, deu-se a conhecer a todos os gentios que obedecem pela fé a todas as nações. Ao único sábio Deus seja a glória mediante a Jesus Cristo para todos sempre. Isso aqui vai devagar mesmo, mas abra sua Bíblia lá em Efésios 3, versículo 10. O que está escrito aí? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades em lugares celestiais. Quer dizer, outrora não era conhecido. Mas o que não era conhecido? O versículo 9. Leia aí, irmão, você já está com a página aberta. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus,
que criou todas as coisas. Amém? E ele se manifestou para quê? Para que os principados e potestades ficassem sabendo. Quem são principados e potestades? Anjos. Anjos. Né? E aqui ele não disse dominadores, principados do mal, né? Então está dizendo anjos. As nações precisavam saber desse mistério. As potestades, os principados precisavam conhecer esse mistério. E existe em razão disso os tempos da unidade absoluta. Aí você pula para o segundo parágrafo aí. Um só Deus, não trindade de deuses, havia divindade de pessoas, não de deuses, o qual é sobre todos e por todos. Efésios 4:6. Continuando, nos tempos eternos o verbo estava com Deus, em Deus, junto de Deus, era Deus, um como nele. Todos os tempos eternos não haviam neles corpos visíveis nem material que impedissem essa unidade. Uma realidade de símbolos, mente e coração. Duas almas em um só corpo, três almas em um só espírito, para um só corpo. Conseguiu pegar isso aqui? Duas almas em um só corpo, três almas, um só espírito, para um só corpo. Tá vendo como é complicado? Assim, as pessoas falam, né? Vamos falar sobre a trindade. Beleza, não, eu não vejo como trindade, e sim como divindade. Isso é o que a Bíblia diz. Você pode procurar, na Bíblia não existe essa palavra, mas ela veio do catolicismo. Então, pelo jeito de muito ouvir, ela se impregnou. Mas não quer dizer que ela está certa, ela tem uma visão. Um exemplo, não existe três deuses. Talvez na nossa mente esteja formado assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós, ao estudarmos, nós vemos que os três são um. E que os três apontam para a divindade. Eles são Deus. Os três são Deus. E, né, independente de onde estava. Porque aqui, ó, como um exemplo, quando fala aqui na realidade de símbolos, um exemplo, hoje lá no céu, os candeeiros, tem na sua figura aí? Tem aqui, os 7 candeeiros aí, né, na frente aí. O que simboliza esses candeeiros? A igreja, né? Lembra 7 igrejas e tal, não sei o que, e eu passei no meio delas e tal. Por que o símbolo está no céu? Isso aqui é um princípio que você vai aprender e vai carregar o resto da vida, principalmente quando falar escatologia. Por que o símbolo está no céu? Porque a realidade está na terra. Lembra daquelas que nós falávamos a respeito do candelabro? Ele não era um símbolo do Espírito Santo? E onde está o Espírito Santo? Na terra, em nós, na terra, aqui embaixo. Então, se ele está aqui, o símbolo está lá. Todas as vezes quando você for ler alguma coisa em Apocalipse, você veja, se for símbolo, o outro está na terra. E se estiver na terra, lá em cima tem um símbolo. Lembra que o tabernáculo, ele era um símbolo das coisas que estavam lá. E depois, porque ele estava lá, o real estava lá e o símbolo estava aqui. Depois a arca foi tirada, Jesus veio. Depois, aí João diz, olha, eu vi o símbolo, né? Eu vi a arca. Mas por que ele viu ela lá? Porque na verdade ele estava aqui. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Isso aqui é só para você ter uma noção. Como um exemplo do candelabro, existem muitos outros. Então tá, as 3 pessoas, os irmãos já sabem disso daí, né? Nós já demos uma pincelada aí. Eu não quero parar aqui, vamos entrar direto aqui na dispensação. Lembra que nós falamos do nome? Que ele tem um nome que ninguém conhece, que é Apocalipse 3:2, né? Aqui na parte 2 da página 4. Lá em cima ainda diz: porque Cristo pode utilizar o nome? Porque somos filhos, logo herdeiros de Deus, co-herdeiro de Cristo. Devo ter mais orgulho de ser igreja do que de ser judeu. Não vamos, né, entrar nessa parte aí. Eu quero cair aqui nas 3 dispensações e fazer um gráfico aqui de um período para vocês. Tá, as 3 dispensações são a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude do tempo. Os irmãos viram isso daí aquele artigo? Vocês têm de ler, irmão. E assim, eu digo para vocês, olha,
eu já não sei muita coisa. Eu não consigo expressar tudo que eu sei. E o pouco que eu tento, o irmão nunca vai absorver tudo que eu consegui passar. E já não é pouco, já é debilitado. Se você não se esforçar, fica mais difícil ainda, né? Então assim, depende muito de vocês também. As 3 dispensações são dispensação do mistério, Efésios 3:9. Eu queria separar 3 irmãos para ler aí pra gente. Efésios 3:9, a dispensação do mistério. Aqui está na ordem, tá? Efésios 3:2, que é a dispensação da graça, e a dispensação da plenitude dos tempos, que é Efésios 1:10. Tá tudo ali, é só virar uma página e tal. 3:9, essa daí é do mistério. Demonstrar a todos qual seja a visão do mistério, e desde os tempos do século exterior como Deus e tudo criou. Amém? Então ali Paulo dizendo que Deus o havia chamado. Depois vocês leem aí o capítulo 3, pelo menos até o versículo 10, que Paulo diz que Deus o chamou, e agora o chamou para quê? Para que ele fizesse manifestar a dispensação dos mistérios. Ele veio esclarecer isso. Sabe aquelas palavras que Paulo disse assim: olha, eu ouvi do Senhor coisas que é inefáveis, coisa que o homem não pode compreender. Mais ou menos nesse sentido, era o que Paulo na verdade estava querendo dizer. Era a respeito das revelações que Deus tinha dado para ele e que nós não éramos capazes de receber. Em que sentido, né, que a gente fala sobre isso? Efésios 3, versículo 2. Lê aí, pastora, já está aí mesmo. Se é que tendes ouvido a citação da palavra de Deus que para convosco me foi dada. Amém? Dada para quem? Para Paulo. E Efésios capítulo 1, versículo 9. Melhor, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém? Voltar a congregar, quer dizer, a estar, reunir novamente na plenitude de Deus, que é estar em Deus para manifestar a plenitude dos tempos. Dentre essas 3 estão todas as demais, que era aquela que o Dr. Scofield, né, fez, que os irmãos não leram, né? Oh, meu Deus. Esse aí foi o PDF que você mandou hoje. Hoje não. Eu mandei na semana passada. Eu recebi foi hoje. Eu não vou dizer nada não. Mas enfim, você ainda tem chance de ler, e é o que você mais vai ouvir dizer, né? É a respeito dessa dispensação. Mas o que ela quer dizer? Um exemplo. Você já tem aí na sua apostila, você só precisa só grifar, né? No caso tem as dispensações. Essa daqui é a do mistério, né? Essa daqui é a da graça. Qual é a dispensação que nós vivemos hoje? Plenitude dos tempos, né? A do mistério é 3:9, a da graça é 3:2, o daqui é Efésios, né? E da plenitude dos tempos é Efésios 1:10. Então aqui nós dividimos, né, vamos assim dizer, as dispensações. Aquelas 7 que o Dr. Scofield fez: a da inocência, a da consciência, do governo humano, né, a da graça, a da lei, da promessa, enfim, da graça também, são 7. Eu não me prendo muito nelas, por quê? Porque elas estão presas aqui. E agora nós vamos fazer um gráfico aqui e você vai ter uma noção de como é que elas estão presas aqui. Mas só para desencargo de consciência, a respeito de Jesus na ceia. Quando foi que começou, vamos assim dizer, a paixão de Cristo? Foi na sexta? Sexta-feira ele morreu, não foi? A Bíblia não diz que ele ia passar, né? Tem uma simbologia, uma tipologia de Jonas, um exemplo. Certa vez falaram: me dá um sinal. Aí ele falou: olha, vocês só vão receber um sinal.
que é o de Jonas. Assim como o Filho do Homem esteve 3 dias no seio da terra, assim também, né? Como Jonas esteve, assim também será o Filho do Homem. Mas calma aí, ele morreu na sexta, sábado, e ressuscitou no domingo, então só foram 2 dias. Cadê o outro dia? Ninguém nunca se perguntou sobre isso? Quando foi que começou a paixão dele? Na quinta-feira, no dia da ceia, quando ele fez a ceia para os discípulos, quando ele deu o seu corpo, ele falou: este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu corpo. Na quinta-feira, Jesus, o que Jesus fez ali? Ele lavou os pés dos discípulos. Por quê que ele não lavou os pés dele? Porque Jesus era o sacrifício, e para o sacrifício, que era colocado no altar de sacrifício, né, que ficava do lado de fora do tabernáculo, que era feito de pedra, naquele altar não se lavava os pés das ovelhas, e ela se queimava por inteiro. E aquela que era para o holocausto, elas ficavam, era sacrificada dentro do tabernáculo, né? Naquele altar de holocausto que ficava dentro, junto da bacia. E ali o sacerdote lavava, tirava um pedaço para ele e depois fazia os sacrifícios para Deus. E aí Jesus lavou os seus discípulos em uma forma de dizer: vocês são holocaustos, o sacrifício sou eu. Mas quando a gente for falar de tabernáculo, a gente entra mais nesse assunto. Ele vem e morre na cruz e é ressuscitado, assunto aos céus, o seu trono de marfim. Eu peço que vocês leiam depois o Salmo 45. Por quê? Porque ele fala de Jesus. Como é que Jesus vai vir? Você acha que Jesus vai vir perfumado? Se eu disser que Jesus vem com 3 tipos de perfume, já imaginou? Você lembra aquela parábola que fala das virgens? Né? Tem muitas vezes confundem ali, que diz que as virgens eram a igreja. Não, a virgem não era a igreja. As virgens eram aquelas que preparavam a igreja. Nós, né, a maioria dos irmãos que estão aqui, né, são obreiros. Se não for hoje, vai ser, né? Eles são como essas virgens. Eles estão adornando a noiva para o cordeiro. É tanto que quando o noivo chegou, elas gritaram: o noivo chegou. Ué, mas cadê a noiva? E aí eles foram seguindo o noivo. Para quê? Para apresentar lá o noivo, as virgens. Isso daí você encontra tudo ali no Salmo 45. E diz que Jesus veio, né, vestido, né, de suas vestes. Aí fala que ele veio com um perfume de jasmim, de aloés e um outro lá, né, que era a forma que ele vinha, tá? João 13 e o Getsemane já é a parte da quinta-feira, né, o seu princípio. Aí, mas ali, porque a gente vai falando de coisas que talvez a gente ainda não viu. Que o sacerdote, ele entrava dentro do templo, ele fazia o sacrifício. Depois que ele saía, antes dele entrar, ele vestia uma outra roupa para entrar diante de Deus, que ele não podia entrar sujo. Então, onde foi que Jesus se sujou? No Getsemane, com o seu sangue. E o seu sangue por causa de nós. Então, naquela hora ele foi ferido. E ferido, onde diz que a Bíblia fala que um anjo descia do céu para o confortá-lo. E ali ele se feria por quê? Por causa dos pecados dele? Por causa dele? Não, por causa de nós. Então ali já começou, né? Era como se ele tivesse sido, nós vamos ver mais na frente em Messiologia, que é a parte que fala do Messias, né? Desde quando ele saiu do trono, né? Da parte do Adonai, quando desceu que retornou, aí você vai ver que ele foi abatido como quem sua alma esteve no Hades. E já começou ali, como se ele já estivesse preso no ventre da terra, né? Pelas aflições. Né, Hã? É muita coisa, ainda nem começou. Não, nós tá... Irmão, meu Deus do céu. Tem coisa boa para ir, não se preocupa não. Tá, então vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos, né? Vamos dar uma adiantada aqui. Atos capítulo 1, versículo 11. E outro irmão abra em Daniel capítulo 9, capítulo 7, versículo 9. Daniel 7,9, né? Daniel 7,9.
do 9 até o 14. 11. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Amém? Então, assim, eles estavam na terra, né, vamos aqui dizer, os discípulos estavam aqui e viram Jesus subindo. Quem encontrou Daniel 7, versículo 9? Queira ler. E eu continuei olhando até que foram postos tronos e anciãos de dias. Se assentou ao seu vestido. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como uma lã puríssima. E o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas deles eram fogo ardente. Amém? Esse daí é o pai, né? É o ancião de dias. Aí continua. Você parou no 11, no 10? O rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de anjos. Milhares de anjos serviam e milhares estavam diante dele. Assentou-se no juízo e abriram-se os livros. Então esteve olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da parte da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Tá. E ainda olhando por causa das grandes visões da morte, e quando vi as outras vezes foi morto, e eu estava olhando as minhas visões noturnas. Aqui, versículo 13. E eu estava, essa parte aqui do 9 ao 12 é que ele está falando do trono do Pai, daquela luz inacessível, né? Conforme essa parte aqui no mistério escondido. Aqui Deus revelando para Daniel, lá atrás ainda. Lembra que Deus fala que se alguém pudesse se salvar, um deles era Daniel, pela sua própria justiça? Versículo 13. E eu estava olhando as minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu. Quem está acompanhando aí? Um como filho do homem, que dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio do reino, e todos os povos, nações, línguas servissem como domínio do eterno, que não perecerá, o seu reino jamais será destruído. Então, vinha. Onde é que estava Daniel? Na visão, ele estava em cima. Essa é os gatilhos, né, que a gente tem que pegar no meio da história. Um exemplo, aqui estavam os discípulos. Aí o anjo chegou e falou: olha, varões galileus, vocês estão vendo ele subir? Esse mesmo que subiu vai descer. Daniel, ele estava no céu, e eu ainda olhava minhas visões noturnas, eis que vinha pelas nuvens um semelhante ao Filho do Altíssimo, e foi-lhe dado um trono, ele se assentou e tal. Nós vamos falar sobre isso hoje só. Tá, então Daniel estava aqui e via ele chegando. Daniel estava olhando de cima para baixo. Agora, qual a diferença de tempo entre Daniel para os discípulos? Nós sabemos que esse período, só o período babilônico, ou melhor, o período interbíblico, ele foi mais de 400 anos, né? A gente pode chutar em torno aí de uns 500 anos, o período babilônico, que era onde Daniel estava nesse momento. Então, veja bem, nós estamos falando no ano, citando um exemplo aqui, que depois eu vou fazer um gráfico. Vamos dizer que isso aqui seja o ano 0, né, que Jesus veio. Aí tem uma diferença de 5 anos, né, que não ficou certo. Então daqui você pode jogar mais 33 anos, que foi aonde Jesus, né, morreu. Então aqui
ele estava. Daniel estava aqui pelo menos há uns, eu vou chutar aqui, uns 500 anos antes desse momento aqui, ó, que ele foi assunto aos céus. Tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque Deus tem esse poder de levar em tempos diferentes para estar no mesmo local no céu, na mesma hora. Por quê? Porque a Bíblia diz: eu sou. Aonde ele está é presente. Ele vai no passado, é presente. Ele vai no futuro, é presente. Ele está no é presente. Tá. Então, por que eu estou falando isso? Esse mesmo João esteve nessa hora. Lembra que em Apocalipse, no capítulo 5, ele diz: eis que chorava muito, porque não tinha ninguém que era digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que era digno de abrir os selos. Aonde estava Jesus nessa hora? Subindo. Os discípulos estavam na terra, olhando ele subir. Daniel, Deus levou para esse momento aqui, vendo ele chegar, Jesus aqui e João aqui, antes de Jesus chegar lá. Mas João veio quanto tempo depois? Na ilha de Patmos, praticamente 70 anos depois, 40 anos depois de Cristo, né? Depois da morte de Cristo, né? Que no ano 70 mais ou menos, ele lá na ilha de Patmos. Os irmãos estão conseguindo pegar? Estão conseguindo entender que esse é praticamente o mesmo tempo? Então agora nós vamos ver. Está meio nebuloso, mas agora nós vamos entender. Senta, que agora você vai ver. Que Daniel, ele estava no céu, olhando de cima para baixo. Na visão, sim. Aí depois João... Você viu que ele falou: esse foi posto tronos. A mesma visão no céu, que não tinha ninguém para abrir o selo do livro. Sim, Apocalipse. Nunca viu essa passagem? Não, já, mas sim, já conhece, é moda, né? Você fala assim que tudo é presente, né, para Deus. Para Deus. Aí é uma coisa assim que não, aí é você com vai ele. viajando É com ele. Aí você calma aí. Calma aí com ele. Então, João 1,18 diz, né, que ele se encarna através de Maria e se deu a conhecer. O verbo se fez carne e agora está e esteve entre nós. Hebreus 1:1. Depois da fundação, ele falou pelo seu filho. Nós já falamos sobre isso, Adonai. Nós estamos falando da visão de Daniel, capítulo 7, versículo 13, e de Atos, capítulo 1, do 9 até o 11, que diz que ele subia. Tá. Colossenses 1,15, Gênesis 1,26, onde diz ele: façamos a nossa imagem, a ressurreição do primogênito. Primeiro, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Encontrou, leia, por favor. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Certo. Depois de terem feito as suas obras, assentou-se a majestade à sua altura, né? Amém. Grava isso daí. E aqui tem outro.
Faz de conta que esses aqui são os serafins, que os serafins estão acima de Deus, eles cuidam da santidade de Deus. Esses aqui seriam os querubins que estão debaixo, né, da plataforma. Aí aqui tem uns candelabros, tem uns anjos que assistem Deus, entre Gabriel e tal, e ele está aqui. Só que a princípio só tem esse trono, que é o de Deus, que Daniel falou, que estava sentado, né, um ser, que no caso era um ancião de dias, que do seu trono saía lavadeira, papapá. Então vamos aqui dizer que ele era iluminado, vamos assim dizer. E não tinha outro trono ali. Mas Daniel diz, então foi posto tronos. E no caso, esse, né, no caso você está vendo à esquerda aí, mas no caso vamos aqui dizer que seria à direita. Não sei desenhar trono não. Mas você entende que isso aqui seja um trono, tá? E de quem é esse trono que está sentado à direita de Deus? Né? Do Filho. Deixa eu só me situar aqui agora. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Pode todos os irmãos colocarem sua Bíblia, abrir lá para a gente acompanhar. Hebreus 1, 3. Hebreus 1. Da glória de Deus e é especializado de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Então, aí diz quando foi que ele se assentou. Mas como foi que ele se assentou? Sim, também. Ele fez uma obra antes disso. Lembra que ele ficou 40 dias com os discípulos? Então depois ele apareceu para 500. Depois ele apareceu para aqueles discípulos em Emaús. Então para cada uma dessas aparições tem um significado. Nós vamos ver isso em missiologia. Hoje eu estou querendo dar uma introdução disso daqui para vocês terem uma noção do gráfico que eu vou fazer aqui das dispensações. Cristo é apresentado. Ninguém amanhece na posição, ele tem que ser apresentado. Ninguém se autodenomina. Não, eu sou pastor, né? Amanheceu o dia, agora eu vou. Não, tem que ser apresentado. Jesus foi apresentado. Ele mesmo sendo um mistério de Deus, sendo Deus, ainda assim foi apresentado. E a Bíblia diz que ele foi ungido. E além de ser ungido, ele recebeu uma unção, que é a unção do riso. Oxi. Eu não vi isso na Bíblia. Ainda não viu? Não. Não, vamos ver, não se preocupa não, nós estamos aqui para isso, é para ver, entendeu? Ó, como foi isso? O trabalho dele como Adonai, que ele fez-se superior aos anjos, mesmo ele sendo feito um pouco menor. Hebreus 1:4. Então, somente se tornou superior aos anjos quando herdou um nome que é mais excelente do que eles. Lembra que nós falamos que ele, quando ele subiu e que se assentou, ele recebeu um nome e que esse nome estava acima de todo nome e que só ele sabe? Nós não sabemos porque somos carnais, mas no céu todos sabem quem é esse nome. Na terra, né, esse nome de Jesus, sobre a terra, debaixo da terra e até mesmo sobre os principados, todos se dobram por este nome. Agora, o nome que lhe é dado hoje, não só os principados e potestades na terra e dominadores, não, até os que estão no céu. E houve também uma obra que ele fez no céu, para purificar o céu, né? Isso nós vamos ver, acho que dá para a gente falar sobre isso hoje ainda, porque nós vencemos com isso. E os anjos também precisariam, de um jeito ou de outro, o cordeiro iria morrer, mesmo se Adão não tivesse pecado. Você acredita nisso? Tá. Ele não tinha poder na terra e nem debaixo dela, isolado e independente como o corpo, na natureza humana. Por isso que ele desceu, para ser o nosso sumo sacerdote e nos apresentar diante de Deus, conforme nós já lemos, porque ele conhece as nossas dores. Ele sabe das nossas paixões e ele conhece as nossas limitações.
Então ele desceu e subiu nessa forma, né, de Adonai. Ele é uma divindade que agora tem um corpo humano. O diabo quis rejeitar a natureza humana, mas Cristo a resgatou e fez dela mais excelente do que todas as outras. Por que o inimigo odeia-nos? Porque além dele ter tirado isso daqui que ele almejava, que era esse trono aqui, ó, ele nos deu o seu Espírito, o Espírito de Deus, e nos colocou como a criação mais excelente do que Lúcifer, que a tradução quer dizer luzeiro. Por quê? Porque quando Lúcifer, né, o luzeiro, era, vamos assim dizer, o luzeiro, ele era, né, vamos dizer, o aferidor da medida. Ele tinha essa beleza, essa formosura, esse resplendor, e aí Deus fez-nos semelhante a ele. Quer dizer, nos colocou acima dele na beleza, porém nos fez um pouco menor do que ele. Mas Jesus veio e resgatou a natureza humana e colocou acima dos anjos, por causa do corpo dele. E vocês vão entender aqui já já. Versículo 5. Porque qual dos anjos alguma vez Deus falou: tu és meu filho, hoje te gerei, e ainda eu serei para ele pai, e ele me será para mim filho. Imagine aqui todos os anjos. Vou botar só um ponto. Você lembra aquela passagem que o irmão leu lá em Daniel, capítulo 10, capítulo 9? Milhares de anjos estavam diante do trono e o assistia. Então, se a gente for desenhar ainda mais rabisco desse, a gente bota só uns pontinhos. Poderia botar só 3, né? Os irmãos já iam entender. Reticências. Então, para quem desses Deus se levanta e diz: para qual de vocês eu falei, tu és o meu filho, hoje te gerei? Para nenhum. Continuando. Pela terra, ele era o primogênito, né? No caso, por Maria, ele era o unigênito. Versículos 6 e 7. E de novo, quando introduz o primogênito ao mundo, diz: adorem-no todos os anjos de Deus. E é concernente aos anjos, diz: ele faz os seus anjos espíritos, dos quais ministros como labaredas de fogo. Deus chama de Deus a um anjo e traz o cetro ao pai, e o pai entrega ao filho. Existe uma cerimônia. Já viu quando tem um exemplo, uma ordenação de obreiros? Ele não é simplesmente: não, agora você é obreiro. Não, tem todo um ritual. E para Jesus sentar no trono também teve um ritual. Dentre eles é o que nós estamos lendo aqui. Como? Veio um anjo e trouxe para Deus um cetro, e esse cetro foi dado ao filho. O filho foi ungido na cabeça com o óleo. De novo? Não, de novo não, estou falando agora. Ele foi ungido com essa unção do riso, e depois ele se assentou no trono. Mas então foi duas unções, uma na terra e outra no céu? Não, a da terra você esquece. O importante é aqui é a parte espiritual agora, né? Na sua ascensão, quando ele se assenta no trono. Tá? Que unção de riso é essa aqui? Versículo 8. Eu estou tentando entender. Versículo 9, quer dizer. Não, aqui é quando ele chama, né, o anjo, que no caso era o anjo do Senhor, que até então ele se conhecia como o anjo do Senhor. Aí ele diz: mas concernente ao filho, ele diz: o teu trono. Aí ele chama Jesus, não, ó Deus, Adonai,
permaneceste para todo sempre, e o cetro de justiça é o cetro do teu reino. Versículo 9, né? Aqui veio o que? A consagração do Filho. Primeiro ele diz, ele dá testemunho da divindade, da realeza do Filho, diferente dos anjos, porque os anjos não eram assim. Para nenhum deles ele disse isso. Os anjos, eles eram ministros de Deus, labaredas de fogo, não mais do que isso. No versículo 9 ele fala da consagração. Porque amaste mais a justiça e odiaste a iniquidade, Deus, o teu Deus, lembra aquele que diz, que quando ele fala, a quem de vocês eu digo que serei por pai, né? Enfim, o teu Deus te consagrou com o óleo da alegria, muito mais do que a teus companheiros. Quem eram os companheiros dele aqui? Os anjos e os discípulos na terra, né? É porque aqui nós estamos falando da parte de cima. É por isso que eu dividi, no caso Apocalipse, em duas partes. Porque uma nós vamos falar da parte de cima e outra nós vamos falar da parte de baixo. Porque quando a gente fica misturando as duas coisas, aí é a hora que talvez a gente, né, a gente perde alguma coisa, ganha de um lado e perde do outro. Mas enfim, então nós vamos dividir dessa forma. O óleo da alegria que ele recebeu, né? No versículo 9, né, onde ele foi ungido, né? Recebeu essa unção do Pai e tal. Então, na verdade, não foi de alegria, foi... A unção da alegria. Mas você falou do riso aí. O riso, você vai chorar. Você vai chorar. Tá alegre, tá rindo. Tá rindo. Ó, você já viu uma pessoa, irmão, um exemplo, se ele tem Cristo, ele pode estar passando a dificuldade que for, eu não sei porquê, ele é alegre. É verdade. Por quê? Porque Jesus está nele. É como se ele tivesse na unção do riso, tá? Então vamos lá. O senhorio do Filho como Criador, versículo 10, e acrescenta, tu, Senhor, Adonai, no princípio o fundaste, aí já diz, tu és o Criador da terra, e os céus são obras das tuas mãos, e eles perecerão, mas tu és permanente, como o teu vestido envelhecerão, Hebreus 1:12, e como um manto enrolarás e serão postos de lado no vestuário e para serem mudados, mas tu para sempre o mesmo, e os teus anos jamais se acabarão. Tá, aí ele diz no versículo 13, pois qual dos anjos Deus falou alguma vez, assenta-te à minha direita, até que eu transforme os teus inimigos em estrado dos teus pés? Não são todos os anjos e espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Ponto. Versículo 10, ele é o Criador. Versículo 11 e 12, tudo que pertence, mas tu, ó Senhor, é Criador, Deus, e não perecerá. Versículo 8, o teu reino, né? O Pai para com o Filho. Versículo 9, a consagração do Filho. Versículo 10, o senhorio do Filho. Versículo 11 e 12, a eternidade do Filho. E agora a posição do Filho. O Filho é apresentado com o cetro. Você vê que o anjo trouxe o cetro para ele e o deu. O Pai ungiu o Filho, deu-lhe o cetro, apresentando, ungindo e recebendo, né? No caso o cetro. Agora ele pode se assentar no trono. Aí fica uma pergunta: por que agora ele pode se assentar no trono? Não, isso aí não está na página não. Isso aí é extra. Oi? Por causa do estrado, os inimigos Cumpriu também, Todo um processo. mas ainda não foram colocados como estrado. Lembra que ele falou, assenta-te no meu trono até que os teus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ele já tinha cumprido a obra, já tinha entrado no templo, já tinha oferecido seu sangue, já tinha tirado o sangue de Abel e colocado dele, porque o dele falava melhor, né? Isso aí é a obra da missiologia, é outra história. Mas por que agora ele podia se assentar no trono? Eu queria que Deus falasse com você como falou comigo quando eu vi essa passagem. Hebreus 12, versículo 2. Como foi cada unção? 12, versículo 2. Foi? Foi cada unção? Não. Vamos? Não. Porque cortou a cruz, eles
os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele se assentou e agora podia se assentar no trono porque ele desprezou a afronta. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Agora lembra o que aconteceu com Jesus. Cuspido, humilhado, trajado, perseguido. Quantas vezes disseram que ele não era de Deus? Sabe? E olha, irmãos, todas as vezes, se nós somos desses que diz, eu não levo desaforo para casa, Nascer de novo. isso nos impede de assentar no trono, porque nós tomamos as dores. E o que nós temos que fazer? Entregar para Ele. A Bíblia diz, do Senhor é a vingança. Então nós temos que entregar para Ele. Essa afronta que vem contra nós, talvez não é porque somos nós, é porque Ele está em nós. Então não estão afrontando a nós, estão afrontando Ele que está em nós. E nós temos que deixar essa afronta. Aí o versículo 2 de Hebreus 12 diz assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, esperando o gozo que lhe era proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à mão direita do trono de Deus. Tremendo, né? Depois ele se assentou. Só que tem um probleminha aqui. Esse trono vai ficar vacante. Por que ele vai ficar vacante? Vacante, vazio. Por quê? Porque o filho, o pai vai estar no filho, e depois o filho vai sentar no trono do pai. E quem é que vai estar aqui? Eu lembrei do irmão Ziel agora, a gente tem que ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 2. Aí não adianta, irmão, a gente querer só ficar com o que a gente aprende aqui. Você tem que ir lá em casa, não tem pra onde correr. Onde diz que eu darei o meu trono. É no 2. Ele diz: aquele que vencer, darei o direito de que sente no meu trono. Para qual igreja que ele falou aqui? Igreja de Éfeso? A última igreja em Éfeso, escreve. Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Éfeso é a primeira igreja. É a igreja do amor. Não, ele dá. Aqui ele promete, né? Depois nós vamos fazer um gráfico e nós vamos ver as promessas que são dadas. Oi? Laodiceia? Então é nós mesmo. 3:21. Ajuda aí, irmão. E aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, assentar-me-ei com o meu Pai no seu trono. Então, nós estamos na terra, né? O Espírito Santo vai nos levar para o trono. Jesus falou: eu deixarei que vocês assentem comigo no meu trono, porque eu vou sentar no trono do meu Pai. Por que o inimigo nos odeia? Porque ele queria isso aqui. Esse trono ele achava que era dele, porque não existia alguém mais precioso do que ele das criações de Deus. Existia o Éden, e como nós já falamos que o que estava na terra era um símbolo, vamos aqui dizer que aqui ficava a plataforma do trono de Deus, e os anjos, né, subiam aqui até chegar
Lúcifer, ele não tinha acesso à plataforma do trono. Ele via os serafins aqui em cima, mas ele não tinha acesso, ele não passava daqui. Aqui embaixo existiam as congregações dos anjos, dos santos. Então os anjos produziam louvor e adoração a Deus. Lúcifer pegava e enviava para Deus. No meio do caminho, ele abortava, ele tirava daquela adoração que era para Deus, ele retia, onde a Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio, né, houve em ti iniquidade. Por quê? Porque ele retia. E qual era a ideia dele? Colocar o trono ao lado do trono do Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo e colocarei o meu trono nas mais altas nuvens. Ele queria também estar com os serafins em cima do trono de Deus. E Deus falou aqui: não, pica-pau, que seu biquinho quebra. Né? Mas enfim, os anjos perguntaram, né, quem somos e tal. Tá, então agora eu vou fazer, enfia o lápis aí. Agora vou fazer um gráfico aqui para a gente tentar, para que você tenha esse norte da, como é que eu posso dizer, da plenitude, né, dos tempos. Que é rapidinho, já. Nós ouvimos, né, falar das 3 dispensações: a dispensação do mistério, como eu falei, ela é dividida em A e B. Aqui antes da encarnação, né? Aqui depois da encarnação. Isso aqui a gente já falou algo sobre isso. Antes da encarnação, o ancião de dias, o verbo e o espírito do ser vivente. Até aí, tudo bem, né? Aí veio a encarnação. Jesus, né, se apresentou ainda antes, na dispensação do mistério, antes da encarnação ainda. Como é que ele se apresentava aqui? Hebreus 1:1, irmão. Né? Sim, aqui ele estava. Só que aqui ele vinha como anjo, nuvem, rocha, né? N maneiras, né? Anjo do Senhor e tal. Então aqui ele se manifestava de várias formas. Aí até que chegou o período da graça. Só que antes da graça veio a encarnação. Vou tirar daqui. Pode deixar. Dispensação do mistério, a encarnação já está aqui. Aqui na encarnação ele se apresentou como Jesus, até a sua morte. Depois que, aqui é automático, eu poderia colocar esse traço aqui, ó, nessa linha. Por quê? Porque saindo da dispensação do mistério, entrou-se automaticamente, a graça. Não vamos entrar muito na dispensação aqui. Da graça ela veio de aonde?
tirar daqui, porque, né? A cruz. Arrebatamento da igreja. Aqui é como se fosse uma caveira. Jesus morreu aqui, né? Em cima do monte, do Gólgota, né? Na caveira. E aqui veio o quê? Subindo. A ascensão. Período da graça. E depois dele entra o quê? A plenitude dos tempos. Quando é que começa a plenitude dos tempos? Depois do arrebatamento da igreja. A igreja não subiu? Então aqui já começa-se o período da grande tribulação. Dividida em 3 anos e meio, 3,5. Aí aqui vem o quê? É tudo sistemático, né? O Armagedon. Eu já escrevo reto, feio desse jeito aqui. Imagina. Depois daqui vem os outros 45 dias. Nós vamos ver aqui, nós vamos aprender a contar isso aqui. Depois desses 45 dias vem o quê? O milênio. Demora 45 dias para Cristo instaurar o milênio. Depois do milênio, aqui são o quê? 1000 anos, não é isso? Depois dos 1000 anos vem a guerra de Gog e Magog. E depois o estado eterno. Não deu nem pra gente chegar aqui, né? Aqui é dispensação da plenitude dos tempos. Então, um exemplo, o período da inocência, daquela dispensação, irmão, depois abrir, você vai ver. A inocência, ela está onde? Você tem que colocar ela nesse gráfico aqui. Ela está aqui, ó. Quando Jesus ainda vinha como anjo, que aqui no caso, um exemplo, era o Éden, né, a lei e todas as outras coisas que Deus fez acontecer. O período da inocência, período da consciência, do governo humano, né, da lei, enfim. Aí depois veio a graça, depois veio a plenitude dos tempos. E veja que na Scofield ele não fala da dispensação do mistério e nem da dispensação da plenitude dos tempos. Não que ele esteja errado, de maneira nenhuma. É porque ele dividiu de uma forma que era mais fácil para nós termos entendimento. Mas Paulo diz que só existem essas 3. E nós vamos estudar por essas 3. Por que eu fiz isso daqui? Para que você tenha noção de divisão de tempo e espaço. Porque da agora para frente, o que era fácil vai complicar. Em casa, eu gostaria de ler com vocês, mas nós não temos tempo. Folheia só a apostila aí na página 8. O Espírito é dos 3 e o vínculo da unidade. Você vai ler essa página aí. Aí você vai ler a página número 9 e nela tem um questionário. Só de marcar X. 9, 10 e 11. Se acertar. Mas não tem como não acertar. Porque é só 1 ou 2, entendeu? Não tem. É só para vocês entrarem na perspectiva da próxima aula, que é os modelos de revelação de Deus, que falou de várias maneiras pelo Filho. Nós já estaremos aqui, ó, nessa dispensação, porque aqui é muito, vamos assim dizer, intelectual. A gente precisa de muitos textos, né? Mas daqui a gente já está mais familiarizado com a parte B da dispensação do mistério,
que aí nós vamos falar sobre, aí tem aí, ó, os profetas, os juízes, os apóstolos, né, que é o que eu falei. Um dia você pode pregar sobre isso. Aí tá a natureza, ele falou através da natureza humana, das dispensações bíblicas. Quais são as dispensações bíblicas? Ah, aquelas 7, não, as dispensações bíblicas são essas 3 aqui. Se você encontrar em algum outro lugar, você traz que a gente vê. Aí um exemplo, né? Existem os dons. Ah, são quantos dons? 9 dons do Espírito Santo. O Pai também tem dom e o Filho também tem dom. O Filho deixou o que para nós? Os ministérios, que são 5. E o Pai nos deixou os dons que foi usado no Antigo Testamento. Os profetas, os sacerdotes, né? E entre outros aí que depois nós vamos falar um pouco sobre ele. Está tudo na apostila. Quanto mais você lê, mais a gente avança. Depende de você. Não adianta eu falar de coisa aqui que talvez você não leia e que talvez não tenha nem interesse de ver, né? Mas enfim, se você quiser se aprofundar, o material está na sua mão. Quer falar alguma coisa, Nessa? Não? Então...